Aqui tem contexto político e tem contexto social. O contexto político é a direita que defende as pautas da segurança pública, o endurecimento na segurança pública, precisando criar fatos para se desviar ali do que está pegando para Flávio Bolsonaro, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro, que é o candidato mais bem posicionado hoje na pré-campanha à presidência da República. Do outro lado, tem a questão social, que é qual é a diferença que isso vai fazer num país como o Brasil, de aprovar uma medida como essa. Diante de qual contexto? Diante de um contexto em que a violência urbana e a insegurança das pessoas nas cidades, dos brasileiros em geral, tem levado os brasileiros a dar apoio massivo a medidas como a redução da maioridade penal, dar apoio, como vimos, por exemplo, na operação do Rio de Janeiro, que matou mais de 120 pessoas, dar apoio, ainda que não seja com a mesma intensidade, mas apoiar a designação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos, tentando encontrar uma solução mais eficaz possível e rápida para aliviar este que é hoje o maior medo, o maior problema identificado pelos brasileiros. Vamos olhar para esses dois lados, para a política e para o social, com Juliana Lopes e... sabe o que eu ia te chamar? De Juliana Rosa, Pedro Venceslau. Não, Juliana Rosa, nossa colega querida, minha ruiva, parceira ruiva. Um beijo para você, Juliana, você me veio na cabeça agora. Juliana, eu começo com você. O que os números mostram? Vamos trazer aqui o olhar social para esse debate. Importante porque é um debate que deveria ser técnico, né, Thaís? Começa com a seguinte pergunta: existe solução simples para problema profundo e histórico no Brasil? Não existe, e é isso que a gente vai mostrar aqui. Esses dados, gente, só para a gente ter uma noção, levantei com o Conselho Nacional de Justiça, com especialistas, com entidades que estão olhando para isso e com os parlamentares que, inclusive, vão levar esses dados técnicos, porque é para isso, esse espaço, para a comissão especial que vai discutir esse assunto. O que eles indicam? Que hoje a gente tem uma população de adolescentes em privação ou restrição de liberdade que chega a 1,24% se a gente considerar o total do sistema carcerário no Brasil. Ou seja, se a gente considera quem está preso e é adulto e os adolescentes representam 1,24%. Daqui a gente já se pergunta, será que reduzir a maioridade, encarcerar mais os jovens resolve o problema? A gente está falando de uma quantidade muito pequena perante o sistema carcerário brasileiro. Esses jovens adolescentes privados de liberdade respondem a atos infracionais de roubo, tráfico de drogas e homicídio. O Congresso Nacional está olhando para essa questão dos homicídios, eles representam 12,6% do total de crimes. Tem uma taxa de reincidência dos jovens que é de quase 12% em comparação a quase 50% da população carcerária. E tem um outro ponto, que esse é muito importante, que é sobre como funcionam as organizações criminosas e como elas recrutam os jovens hoje. Se a gente coloca, vamos pensar, uma quantidade maior de adolescentes no sistema carcerário, que já está cheio e está sendo dominado pelo PCC e o Comando Vermelho, e a gente vem debatendo a ampliação do poder das organizações, das facções do Brasil, fica muito mais fácil recrutar esses jovens dentro de um sistema penitenciário com todos os problemas que existem hoje de estarem lotados, com uma quantidade muito significativa de processos acumulados, sem a justiça dar conta de olhar para esses processos de quem já está preso hoje no Brasil. Então, é uma discussão muito mais profunda do que as soluções que são apresentadas em ano eleitoral. Essa é uma delas, a gente vem falando de outras várias aqui que estão sendo apresentadas no Congresso Nacional e que, a princípio, chamam muita atenção da população, que, claro, tem como segurança pública ali um dos principais problemas. As pesquisas mostram isso. As pesquisas apontam, inclusive, que muito mais da metade da população acredita que a maioridade deveria ser reduzida. Mas é preciso olhar para números e dados técnicos, e a expectativa é que isso aconteça na comissão especial que vai discutir esse assunto, ou pelo menos deveria acontecer para um problema tão complexo como esse aqui no Brasil.
Esse tema não é novo na pauta da política brasileira, já faz muitos anos que se discute isso. E toda vez que o Congresso Nacional acabou se confrontando com a realidade, e há um outro recorte, Juliana, que você não traz aqui, que é o recorte da desigualdade social, né? E também racial. A maioria desses adolescentes são pobres e pretos e estão excluídos de alguma forma de um sistema de proteção, inclusive da educação e do mercado de trabalho, né? Nós não estamos vitimizando ninguém aqui, nós estamos apenas trazendo a realidade do Brasil.